pessoal, graça e paz. Sejam bem-vindos a mais um culto da nossa quarta-feira, Upgrade. Nós estamos ministrando nesse mês de dezembro 5 semanas proféticas para o ano de 2021. Nós estamos aqui nessa noite para aprendermos mais com a palavra do Senhor e para falarmos um pouco sobre uma vida de conquista. Como que nós poderemos alcançar nossas conquistas no ano de 2021. Eu quero convidar você agora a fechar os seus olhos e nós iremos orar, pedir para que o Senhor nos abençoe nesse culto, para que o Espírito Santo nos ensine e para que nós possamos aprender mais com o Senhor nessa noite. Senhor, nós estamos aqui reunidos, Pai, como a sua igreja, como seus filhos, e nós queremos nessa noite, Deus, aprender mais com a tua palavra. Sabemos que o Senhor tem planos de paz e não de mal, para nos dar um futuro e uma esperança, Pai, na tua presença. Nós pedimos que o Senhor envie os seus anjos para acampar ao redor de cada um que está conosco nessa ministração, de cada família, Pai, que está assistindo e participando desse culto online. Nós pedimos que o Senhor fale ao nosso coração e nos ensine. Deus, o Senhor conhece as angústias, as aflições, as lutas que cada um aqui tem passado, que cada um aqui tem vivido, experimentado. E sabemos que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo aquilo que pedimos ou pensamos. E nós queremos clamar ao Senhor nessa noite, para que o Senhor nos ensine, Pai, a depender do teu Espírito Santo, que o Senhor possa nos ensinar, Pai, a ouvir a tua voz e a seguir aquilo que o Senhor tem para nós. Nós pedimos que o Senhor nos livre de todo engano, que o Senhor nos livre de toda opressão, que o Senhor fale conosco e que nós possamos aprender contigo, em nome de Jesus. Amém? Eu gostaria que você abrisse aí a sua Bíblia em Zacarias, capítulo 4, do versículo 6 a 10. Como eu disse, o tema dessa noite é sobre conquistas, avançando nas conquistas. O texto diz o seguinte: essa é a palavra do Senhor para Zorobabel, não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Quem você pensa que é, ó montanha majestosa? Diante de Zorobabel, você se tornará uma planície. Ele colocará a pedra principal aos gritos de Deus abençoe, Deus abençoe. Então o Senhor me falou: as mãos de Zorobabel colocarão os fundamentos deste templo, suas mãos também o terminarão. Assim saberão que o Senhor dos exércitos me enviou a vocês, pois aqueles que desprezaram o dia das pequenas coisas terão grande alegria ao verem a pedra principal nas mãos de Zorobabel. Então ele me disse: estas 7 lâmpadas são os olhos do Senhor que sondam toda a terra. Então aqui nós vemos na palavra de Deus um texto de encorajamento, quando Deus levanta Zacarias para encorajar Zorobabel, para que ele possa avançar e conquistar aquilo que o Senhor tinha para a sua vida. Nós sempre sonhamos no final de um ano e quando estamos para entrar em um novo ano, de realizar grandes sonhos, grandes conquistas, sendo na nossa família, sendo na nossa área financeira, sendo no nosso trabalho. Nós sempre queremos avançar. E esse é um tempo de nós fazermos projetos, de nós projetarmos, de nós orarmos ao Senhor e buscarmos direção para um novo ano. E o que você gostaria de conquistar no ano de 2021? Eu quero falar hoje de um personagem que não é tão conhecido, ele é pouco conhecido, mas foi muito abençoado. E o nome desse homem é Zorobabel, que significa anel de selar. Deus levantou esse homem com um propósito. Qual era o propósito que Deus levantou Zorobabel? Ele deveria ajudar na reconstrução do templo. Vocês se lembram, algumas semanas atrás eu falei sobre quando o povo ficou em Babilônia, quando eles ficaram exilados. Então, depois de 70 anos, eles voltam para Jerusalém. E agora eles têm esse novo desafio. Eles precisam reconstruir o templo que estava em ruínas. E Deus levanta esses homens para participar dessa reconstrução.
Porém, os samaritanos se levantaram contra eles. Então, essa montanha aqui majestosa, essa oposição, os obstáculos que estavam se levantando contra Zorobabel, eram o povo samaritano que realmente queria impedir que essa obra fosse realizada. E eles tentaram de tudo para que aquele homem, para que aquele povo desistissem de conquistar aquilo que o Senhor tinha para eles. E então Deus levanta também Zacarias para trazer uma palavra ao coração de Zorobabel, para que ele possa realmente continuar a sua tarefa, para que ele não desista de executar aquilo que ele tinha decidido através do que o Senhor tinha falado com ele. E quando nós vamos estudar e olhar para a vida de Zorobabel, nós vamos ver que ele não se sentia preparado para isso, ele se sentia pequeno, ele se sentia o menorzinho da sua casa. E muitas vezes nós pegamos esse exemplo e olhando para as nossas vidas, nós também temos muitas dificuldades de encarar grandes desafios, grandes conquistas que o Senhor tem para as nossas vidas. E às vezes nós falamos, nossa, mas eu acho que eu não estou preparado para isso, mas eu acho que eu não sou capaz de fazer isso. Mas quando Deus nos chama, Deus também nos capacita. Se Deus tem um propósito sobre as nossas vidas, com certeza Deus também vai trazer os meios para que aquilo aconteça. E é Deus quem vai fazer. O mais importante que eu quero que você entenda nessa noite: se Deus te chamou para realizar algo, se Deus tem plantado um sonho no seu coração, não desista, não desanime, porque o Senhor vai te capacitar a essa conquista. E nós vamos ver aqui então, nessa passagem, alguns passos que Zorobabel teve que dar para ter certeza e convicção para alcançar aquele projeto. E eu tenho certeza, se nós aprendermos com ele nessa noite, nós também iremos alcançar muitas coisas no ano de 2021. Realizações de sonhos, de projetos, daquilo que Deus plantou no seu coração. Então, qual é o primeiro passo para que eu possa alcançar e eu possa avançar nas minhas conquistas? Está aqui no versículo 6. Primeiro passo é: dependa do Espírito Santo. Versículo 6 fala: não por força nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Você quer ter uma vida vitoriosa? Quer avançar e conquistar no ano de 2021? Dependa do Espírito Santo. Dependa dele em tudo que você for fazer, em tudo que você for realizar. Às vezes, queridos, nós precisamos gastar um pouco mais de tempo em oração, um pouco mais de tempo em buscar ao Senhor, até que Ele responda aquilo no nosso coração e nós possamos ter o sim e o amém do Senhor, para que nós realmente possamos acertar o alvo daquilo que nós desejamos conquistar. Porque o ser humano, ele é afoito, muitas vezes ele não consegue esperar o tempo certo, é ansioso. Todos nós temos um pouco de ansiedade, e muitas vezes essa ansiedade nos tira do propósito de Deus, nos leva a tomar decisões erradas, precipitadas, nos leva realmente às vezes a sair do alvo, a perder a direção, a desviar daquilo que o Senhor tem. Fora isso, nós vamos ver também que o diabo muitas vezes ele coloca distrações, ele coloca medo sobre as nossas vidas, e nós ficamos angustiados e paramos aquilo que o Senhor nos deu para realizar por causa desse medo. E Jeremias fala, Jeremias 17, do versículo 5 ao 10, diz assim: maldito o homem que confia nos homens, que faz da humanidade mortal a sua força, mas cujo coração se afasta do Senhor. Ele será como um arbusto no deserto, não verá quando vier algum bem, habitará nos lugares áridos no deserto, numa terra salgada, onde não vive ninguém. Mas bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança nele está. Ele será como a árvore plantada junto às águas e que estende as suas raízes para o ribeiro. Ela não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estão sempre verdes. Não ficará ansiosa no ano da seca, nem deixará de dar o fruto. O coração é mais enganoso que qualquer outra coisa, e sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Eu sou o Senhor, que sonda o coração e examina a mente, para recompensar a cada um
de acordo com a sua conduta, de acordo com as suas obras. Aqui o Senhor está nos falando que há uma maldição daquelas pessoas que apenas confiam na força do seu braço, que querem fazer tudo na sua dependência e não na dependência do Espírito Santo. Aquelas pessoas que se acham super capazes, que tudo vai dar certo porque ela é forte, porque ela é inteligente, porque ela é capaz. Deus não nos tira a capacidade, é Ele que nos abençoa. Mas acima de tudo isso, nós precisamos aprender a depender do Senhor. Às vezes nós falamos ao Senhor: olha, eu tenho certeza que isso vai dar certo, porque está no meu coração. Mas esse texto diz que o coração é enganoso. Muitas vezes o coração tenta nos enganar. Então por isso que nós precisamos depender do Espírito Santo, para que nós possamos ouvir a sua voz e tomar a decisão de acordo com a sua vontade. Então qual é o primeiro passo que o Senhor quer que nós tomemos nessa noite? Dependa do Espírito Santo. Não faça as coisas do seu jeito. Não faça as coisas com o controle das suas mãos, porque isso vai sempre ter alguma falha. Isso vai sempre trazer frustração, porque nós queremos fazer do nosso jeito. Nós paramos de confiar no Senhor. Nós paramos de acreditar naquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, e nós começamos a traçar um plano de acordo com a nossa vontade. Não é isso que o Senhor tem para nós. Muitas vezes, você que é pai, você que é mãe, você vê o seu filho fazendo algo que vai dar errado. E você está lá avisando: olha, não faz isso, não vai pisar aí que aí tem um buraco, você vai cair. Mas a criança, ela insiste no erro. E muitas vezes nós somos essa criança. O Senhor fala conosco, o Espírito Santo está tentando falar conosco, nos ensinar algo, mas a gente quer fazer na força do nosso braço. Nós queremos fazer do nosso jeito. E que nós vamos acabar conquistando com isso? A derrota. E não é isso que o Senhor tem para as nossas vidas. Se nós aprendermos a dependermos do Espírito Santo nas nossas lutas, nas nossas batalhas, como Zorobabel aprendeu, nós iremos avançar e nós iremos conquistar o nosso alvo de 2021. O outro motivo que às vezes nós também confiamos nas pessoas que estão ao nosso lado. E as pessoas muitas vezes também nos trazem decepções. Quantas vezes nós investimos em um relacionamento, em uma amizade, ou até mesmo em um serviço, e a gente pensa: agora eu estou com as pessoas certas, agora vai dar tudo certo, porque eu estou com uma equipe maravilhosa, porque eu confio na minha equipe, e eu creio que eu irei avançar e conquistar. E muitas vezes nós também nos frustramos, porque as pessoas erram, as pessoas muitas vezes são levadas pelos seus próprios sonhos, são muitas vezes arrogantes, elas preferem fazer do seu jeito e acabam deixando de sonhar os nossos sonhos. Quantas pessoas você às vezes já chamou para estar com você em um projeto, que começaram a sonhar com você? No meio daquele projeto, elas buscaram outra direção, elas buscaram outras coisas e elas acabaram te abandonando. Então, grave isso nessa noite. Não dependa de ninguém para seguir firme naquilo que o Senhor colocou no seu coração. Dependa apenas do poder do Espírito Santo. Dependa apenas daquilo que o Senhor tem para a sua vida. Você fará aquilo que o Senhor colocou no seu coração. Mas para isso, você precisa ouvir a voz doce, poderosa do amigo Espírito Santo, ok? Então esse é o nosso primeiro passo que nós precisamos ter para avançar nas conquistas para 2021. O segundo passo é não olhar as circunstâncias. Por quê? Nós vemos que o texto diz: quem você pensa que é, ó montanha majestosa? Diante de Zorobabel, você se tornará uma planície. Ele colocará a pedra principal aos gritos de Deus abençoe, Deus abençoe. Aquele povo, eles já estavam cansados, desanimados, porque, como eu disse no começo, os samaritanos haviam se levantado diante deles, e realmente uma montanha de dificuldades estavam diante de Zorobabel, e ele não sabia como sair daquela situação, ele não sabia como resolver aquela situação. Nós também muitas vezes queremos avançar, mas muitas montanhas se levantam diante dos nossos sonhos, diante dos nossos
projetos. E assim como o Senhor levantou Zacarias para falar com Zorobabel, assim também nós devemos dizer à montanha: quem você pensa que é, ó montanha majestosa? Diante de Deus ou diante de Zorobabel, você se tornará uma planície. Então, no lugar de Zorobabel, coloque o seu nome. Qual é a montanha que você tem enfrentado? Qual é a maior dificuldade que você viveu ou tem vivido nesse ano de 2020 e você não quer carregar ele para 2021? Diante disso, coloque: olha, montanha, diante de mim você vai se tornar uma planície. Diante de mim você vai cair por terra, porque o poder do Senhor está sobre a minha vida. A Bíblia diz no Salmo 34:19, que muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor de todas os livra. Então, nós passamos por muitas lutas nessa terra, mas nós temos a promessa. Passamos por aflições, passamos por lutas, mas nós temos o livramento do Senhor, porque Ele está conosco. Jesus disse em Mateus 17:20, se nós tivermos fé como um grão de mostarda, nós vamos dizer ao monte: ergue-te daqui e passa acolá, e ele passará, e nada nos será impossível. Por que o Senhor disse isso? Porque muitos montes se levantam quando nós estamos seguindo uma direção do Senhor. Muitas montanhas se levantam para tentar nos desviar daquilo que o Senhor tem para nós. Mas nós temos que usar a nossa fé. Nós temos que olhar para aquela montanha, nós temos que olhar para aquele problema, nós temos que olhar para aquela dificuldade. Qual é a dificuldade que tem impedido a sua conquista? Qual é a dificuldade que tem impedido de você avançar em vitória? Essa montanha, ela vai cair por terra no poder do Espírito Santo. Não olhe as circunstâncias. Você precisa olhar para o Senhor. Porque quando nós olhamos aquilo que está à nossa volta, os problemas que nós estamos enfrentando, muitas vezes entra a incredulidade. E a incredulidade rouba a nossa fé. E se ela roubar a nossa fé, nós podemos ser derrotados por essas circunstâncias. Então eu não sei qual é a sua montanha nessa noite, qual é a dificuldade que você tem enfrentado. Talvez seja na vida financeira, talvez seja um problema no casamento, talvez seja um problema de enfermidade, talvez seja um problema com os seus filhos, com os seus pais, mas você precisa colocar isso diante do Senhor e falar: Deus, chega. Eu não vou ser mais essa pessoa desanimada, eu não vou ser mais essa pessoa triste, eu não vou ser mais essa pessoa que só vive em crise, que não sabe o que é da vida, e eu vou viver um ano diferente, porque eu vou me levantar, olhando para o Senhor, dependendo do Senhor, não olhando para as circunstâncias, crendo que o Senhor está comigo e me dará a vitória. Creia nisso, tire os seus olhos da dificuldade. Tire os seus olhos das circunstâncias adversas que têm se levantado como montanha tentando paralisar a sua conquista e coloque os seus olhos no autor e consumador da sua fé, Jesus Cristo. Ele está contigo e Ele também vai te dar a vitória. O terceiro passo é você abrir a boca para proclamar as bênçãos do Senhor sobre a sua vida e sobre aquilo que você deseja conquistar. Efésios 3:20 diz assim: Deus é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo aquilo que pedimos ou que pensamos. Nós precisamos entender que quando nós abrimos a nossa boca, nós estamos dando matéria-prima ou para os anjos do Senhor trabalhar com aquilo que nós estamos declarando, ou para que os demônios venham também comecem a trabalhar com aquelas palavras que nós estamos lançando. Nós sempre ensinamos que palavras são sementes. Aquilo que sai na nossa boca nunca é neutro. Sempre vai ter uma direção. Ou eu vou falar uma palavra de bênção, ou eu vou falar uma palavra de maldição. Mas uma semente, ela nunca é neutra. Ela sempre vai trazer uma carga consigo. E a gente sabe que quando eu lanço uma semente, a minha colheita nunca é na medida que eu lanço aquela semente. É sempre maior, é sempre um poder multiplicador que nós temos em cada semente. Por isso nós precisamos aprender a olhar para cada circunstância que nós temos enfrentado, para cada desafio que nós temos enfrentado e lançar sementes de fé, lançar sementes de acordo
com a palavra de Deus. Se você tem passado por um problema no seu casamento, se a sua mulher é uma mulher rixosa, sabe aquela mulher rixosa que a Bíblia diz que fica lá falando sempre a mesma coisa no seu ouvido, sempre reclamando, você chega do serviço, a mulher já começa a falar, a torneira pingando, as crianças agora não têm aula, está me dando problema, e você todo dia tem que ficar ouvindo reclamação. A Bíblia diz que é melhor morar num canto do eirado do que com uma mulher rixosa. Então o que você precisa fazer? Começar a declarar: Deus, o Senhor não me deu essa mulher rixosa, o Senhor me deu uma mulher sábia. E comece a declarar a palavra de Deus, que a mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola com as próprias mãos a derruba. E se você é essa mulher rixosa, mude a sua palavra, mude a reclamação, pare de murmurar e comece a falar: Deus, o meu marido, ele é um homem de excelência, ele é ensinável do Senhor, ele pode sim me ajudar em muitas coisas, nós podemos conquistar no ano de 2021, o nosso casamento pode ser diferente, a educação dos nossos filhos pode ser diferente, nós podemos avançar e nós podemos crescer com o Senhor nesse tempo. Quando o Senhor criou todas as coisas, Ele diz, através da palavra, o que Deus falou quando Ele começou a criar o mundo? Haja luz, e ali houve luz. Deus começou a fazer todas as coisas através de declarar uma palavra. Em 2 Coríntios 4:13 diz assim: está escrito, cri, por isso falei, com esse mesmo espírito de fé, nós também cremos e por isso falamos. Não há conquista se não há mudança de linguajar. Não há conquista quando a pessoa só fala em derrota, quando a pessoa só murmura, quando a pessoa só reclama. Sabe aquela pessoa que não consegue ver nada de bom? Tem pessoas que sempre olham para o limão e vê limão, mas tem pessoas que olham para o limão e faz desse limão uma limonada. E nós precisamos aprender com isso. Deus, está difícil? Eu sei que está, mas eu vou olhar para o Senhor, eu vou olhar para a sua palavra, eu vou procurar promessas que estão na sua palavra, e eu vou declarar promessas do Senhor para a minha vida, para o meu casamento, na vida dos meus filhos, no meu trabalho, naquilo que o Senhor tem colocado no meu coração. Não se deixe impressionar por aquilo que você está vendo, que está fora das suas possibilidades. Erga a sua voz, procure na palavra de Deus, palavras de bênção. Aqui nós vemos que Zacarias fala para Zorobabel que ele vai lançar a pedra e vai gritar: Deus abençoe, Deus abençoe. Então mude as circunstâncias à sua volta, através de abrir a sua boca. Pare de ficar olhando para o problema e olhe para o Senhor e diga: Deus, o Senhor vai me abençoar. Estenda as suas mãos em direção a isso que você deseja conquistar em 2021 e fale: o Senhor está comigo, o Senhor vai me abençoar, eu vou conquistar. Olhe para o seu casamento, olhe para os seus filhos, olhe para o seu cônjuge e diga: Deus abençoe. Olhe para os seus pais e abençoe os seus pais. Faça isso com tudo aquilo que você tem nas suas mãos, com todas as possibilidades que o Senhor tem te dado, para que você possa avançar nesse ano, para que você possa conquistar cada vez mais e não retroceder. Nós precisamos avançar cada vez mais. Nós ouvimos muitas vezes, principalmente nesse ano de 2020, que 2021 vai ser o ano da crise. Com qualquer pessoa que você conversa na área de economia, ela vai falar: não, mas 2021 vai ser um ano muito difícil, porque quase ninguém trabalhou em 2020, o governo teve que mandar auxílio para todas as pessoas, quase todas as pessoas, e muitas pessoas irão falir, muitas pessoas irão passar dificuldade, mas nós não podemos acreditar nessa palavra. Nós temos que acreditar naquilo que o Senhor diz, que Ele vai nos abençoar, que Ele vai fazer com que nós possamos alcançar os sonhos que estão no coração dEle, que você vai poder comprar a sua casa, que você vai poder construir a sua casa, que você vai poder trocar o seu carro, que você vai poder colocar o seu filho em uma escola melhor, aquilo que você tem sonhado, que você vai ter um bom emprego, que você vai conquistar algo novo no Senhor. Eu me lembro que, mais ou menos uns 10 anos atrás, nós participamos de um congresso em Brasília.
E nesse congresso era sobre batalha espiritual e libertação financeira. E nesse congresso eu lembro de muitas palavras que o pastor ele lançou sobre o Brasil. E uma palavra que ele disse com muita clareza é que antes da volta de Jesus, ainda haveria uma grande transferência de riqueza das pessoas injustas e ímpias para a igreja. E essa semana eu ouvindo alguns testemunhos de pastores que nós conhecemos, mesmo 2020 sendo um ano tão difícil, muitas igrejas, elas conseguiram prosperar. Elas conseguiram comprar terrenos, começaram a construir ou ampliaram o seu espaço, ou conseguiram construir escolas com fundamentos cristãos. Então Deus tem feito isso. Abra os seus olhos para isso. Busque realmente a direção do Senhor para que você tenha prosperidade mesmo em tempo de crise, para que todas as suas necessidades possam ser supridas através da obediência, da fidelidade, da dependência do Senhor para esse ano de 2021. Não fique ouvindo somente as coisas ruins, as coisas que as estatísticas têm mostrado, mas creia que o Senhor é conosco, porque é dele que vem o sim, é dele que vem o amém. E quando o Senhor diz, nós precisamos nos mover por isso, pela palavra, por fé. Nós não devemos depender das circunstâncias, mas nós devemos depender do Senhor. Então abra sua boca e proclame as bênçãos do Senhor sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre as suas conquistas. O quarto passo é: não abandone o projeto de Deus para a sua vida. Qual é o projeto do Senhor para a sua vida? Aqui, com essa pessoa que nós estamos lendo, Deus tinha o projeto de reconstrução do templo. O texto diz assim: então o Senhor me falou: as mãos de Zorobabel colocarão os fundamentos deste templo, suas mãos também o terminarão. Assim saberão que o Senhor dos Exércitos me enviou a vocês. Nunca se esqueça, Deus é capaz de concluir aquilo que Ele começou. Eu não sei o que tem impedido a sua conquista, mas eu sei que Deus pode agir e Ele pode fazer um milagre. Eu sei que o Senhor, Ele pode fazer com que toda uma situação tenha uma reviravolta e você possa avançar diante daquilo que Ele tem para a sua vida. E a minha palavra nessa noite é para que você não abandone aquilo que o Senhor plantou no seu coração, aquilo que o Senhor te entregou para que você faça. Não retroceda, não pare, não reclame, não murmure, não desanime, não se frustre. Fique focado naquilo que o Senhor tem para você. Não diminua a sua velocidade. Muito pelo contrário, continue a avançar, continue a avançar, continue a estar na dependência dEle. Acredite naquilo que o Senhor colocou no seu coração e continue. Se você tem sonhado alcançar uma cura, não desista, não desanime. Fique focado no Senhor, que é Jeová Rafá, o Deus que cura, o Deus que sara, e Ele vai trazer cura sobre a sua enfermidade, Ele vai trazer cura sobre a sua vida, e você vai passar um ano diferente, você irá conquistar a sua cura nesse ano de 2021, talvez até mesmo nessa semana, antes de entrar o ano de 2021, antes de terminar dezembro, você já estará totalmente recuperado, totalmente curado, sarado, transformado, para viver esse novo tempo que o Senhor tem para a sua vida. Não desanime, não desanime, não entregue os pontos. Talvez é o seu casamento que está por um fio, você já tentou tudo durante o ano de 2020, e talvez você fale, mas eu acho que 2021 não vai ter sucesso no meu casamento. Não desanime, não desanime, busque em oração, se levante em oração. Eu vejo muitas vezes as irmãs que estão aqui na igreja, e o marido ainda não é convertido. E eu sei que elas participam do culto, mas há algo faltando para que elas tenham uma alegria completa. Então que 2021 seja o ano da salvação do seu esposo. Se coloque em oração, se coloque na brecha em favor dele, se levante fazendo jejum, se levante em oração, se levante em batalha espiritual e creia que o Senhor vai te dar a vitória, que Ele irá se converter. Queridos, eu já ouvi tantos testemunhos de homens que eram
bebuns que ficavam em bares enquanto as esposas estavam buscando ao Senhor. Eu me lembro de um congresso que eu fui de mulheres, e tinha uma mulher que ela testemunhou que sempre ela ia ao culto sozinha, porque o marido não aceitava, né, não queria ir, e brigava com ela, saía, ia para o bar, e ela mesmo assim ficou firme muitos anos diante do Senhor, participando dos cultos, indo na igreja certinho. E ela não deixava ninguém sentar na cadeira ao lado dela. Ela sempre colocava a bolsa. Não importava, se a igreja estava lotada, ela não tirava a bolsa. E as pessoas até olhavam para ela assim, com raiva. Puxa, a igreja está lotada, eu não consigo lugar para sentar, e a mulher não tira a bolsa, ela não se toca. E ela falava, olha, eu não posso tirar a bolsa daqui, porque aqui vai sentar o meu esposo. Ele está lá no bar bebendo, ele vai chegar em casa bêbado, mas eu creio que ele irá se converter. E essa mulher passou muitos anos assim, orando, jejuando, fazendo batalha espiritual. Até que um belo dia, ela estava no culto. Seu marido entrou dentro daquela igreja, aceitou Jesus e ficou firme na presença do Senhor. Então não desanime, se você é essa mulher que está aqui, se você vem aos cultos todos os domingos e você sente falta do seu esposo, comece a orar, comece a clamar, comece a crer no milagre do Senhor. Talvez é uma mãe, talvez é um esposo também que precisa trazer um filho, trazer sua esposa. Faça esse mesmo propósito. Senhor, a conquista que eu quero para 2021 é a conquista da minha família na tua presença. A conquista que eu quero para 2021 é a salvação do meu filho, a salvação dos meus pais, é a salvação do meu esposo, da minha esposa. Eu não sei o que você deseja, mas coloque isso como um propósito e busque esse propósito. Busque, não desanime, em vez de falar, não, acho que esse nunca vai para a igreja. Mude, confesse outra coisa. Não, ele vai ser um grande homem de Deus. Ela vai ser uma grande mulher de Deus. Eu creio que o Senhor pode fazer, como eu disse, infinitamente mais de tudo aquilo que nós pedimos, de tudo aquilo que nós pensamos. E o quinto e último passo que eu quero compartilhar nessa noite: não despreze as pequenas coisas. O texto também diz, pois aqueles que desprezaram o dia das pequenas coisas, terão grande alegria ao verem a pedra principal nas mãos de Zorobabel. Por que Zacarias se levantou trazendo essa palavra para Zorobabel? Porque quando Zorobabel iniciou essa construção, as pessoas desprezavam aquilo que estava no coração desse homem. As pessoas não acreditavam que ele teria êxito, que ele conseguiria realmente erguer ou reerguer aquele templo. Porque eles se lembravam do templo tão magnífico, tão glorioso de Salomão, e eles achavam quase que impossível que eles iriam conseguir reconstruir aquilo. Por isso que Deus traz essa palavra, para encorajar Zorobabel. Então Deus manda Zacarias para encorajar, não despreze as pequenas coisas. Por que nós não podemos desprezar as pequenas coisas ou os pequenos começos? Porque nós temos um grande Deus. Nós temos um grande Deus e Ele está conosco. Não despreze um sonho pequeno que Ele colocou no seu coração. Essa é a mensagem do Senhor também para nós nessa noite. Assim como Zorobabel se achou pequeno no começo, você também pode estar se achando pequeno, mas Deus vai fazer com você assim como Ele fez com Zorobabel. Assim como Ele levantou esse homem, Ele também pode te levantar para fazer uma grande obra, para mudar nações, para transformar vidas na presença do Senhor. Talvez o sonho que você tem aí no seu coração ainda é um sonho pequenininho e você acha que está tão longe de alcançar isso, mas o Senhor é contigo. O Senhor é contigo e você pode alcançar, você pode e irá alcançar, porque Ele é Deus e aquele que prometeu é fiel para cumprir. Aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la. Creia que Deus está agindo e continuará agindo na sua vida e agirá cada vez mais diante da sua vida. O sobrenatural do Senhor estará sobre você. E eu quero deixar aqui também duas promessas que o Senhor nos faz. Em Jó, capítulo 8, versículo 7, diz assim: o seu começo parecerá modesto, mas o seu futuro será de grande prosperidade. Você pode começar pequeno,
que na verdade, a maioria das coisas nós começamos pequeno, mas nós iremos crescer, porque a prosperidade do Senhor está conosco. Essa é a primeira promessa que eu quero deixar aqui dentro desse tópico. Você pode começar modesto, mas você irá avançar com grande prosperidade. E o segundo, Isaías 51, 2 diz: olhem para Abraão, seu pai, e para Sara, que lhes deu a luz. Quando eu chamei, era apenas um, e eu os abençoei e os tornei muito. Talvez as pessoas olhem para a sua vida e te acham um zero à esquerda, um Zé ninguém, que não é capaz de nada. Mas essa palavra é para você. O Senhor vai te levantar e você pode ser usado para transformar milhares de vida. Na mão de Deus, uma pessoa pode impactar milhares de milhares. Então não desanime, não desanime. Busque isso para que você possa avançar nas suas conquistas em 2021, ok? Então, fechando aqui essa palavra, eu quero deixar os 5 passos para que você e nós possamos colocar realmente em prática, para que o nosso ano seja diferente. O ponto 1, primeiro passo: dependa do Espírito Santo. O ponto 2, segundo passo: não olhe para as circunstâncias. Terceiro passo: proclame as bênçãos do Senhor. Quarto passo: não abandone o projeto de Deus. E o quinto passo: não despreze as pequenas coisas, ok? Quero que você pense sobre isso, para que você medite. E também quero deixar mais uma frase, que eu sempre gosto de falar no final do ano. Quando nós plantamos as mesmas sementes, nós vamos ter as mesmas colheitas. Se eu quero ter um ano de 2021 diferente, eu preciso mudar as minhas sementes, para que eu possa ter uma colheita diferente, tá bom? E que 2021 não seja o ano da crise, mas seja o ano da conquista, em nome de Jesus. Quero te convidar, a você e a sua família, a fechar os seus olhos e a pensar quais são os seus projetos para 2021. Como família, quais são as suas metas para 2021? Talvez você que está aqui nos assistindo tenha a meta também de engravidar. Tentou o ano todo de 2020 e ainda não conseguiu. Creia, declare: eu serei mãe. Eu creio que o Senhor pode fazer da estéril mãe de filhos, porque isso é promessa do Senhor. Está na palavra. Nós precisamos conhecer a palavra, porque a palavra diz: o Senhor faz da estéril mãe de filhos. Isso é promessa. E nós temos que nos apropriar dessas promessas para que a nossa vida seja diferente. Então feche seus olhos, coloque diante do Senhor o seu projeto para 2021. Coloque as suas metas, os seus sonhos, consagre a Ele. Como nós vimos a semana passada, primeiro ponto, primeira chave de conquista é a sabedoria. Então busque a sabedoria, mas avance também conquistando através de depender do Senhor. Pai, nós ministramos a Tua palavra nessa noite. E eu sei, Deus, que o Senhor pode nos abençoar, porque o Senhor é o nosso Pai. Nós clamamos ao Senhor: Abba, Pai, nosso Paizinho, aquele que cuida de nós. O Senhor conhece, Pai, aquilo que está dentro de nós. O Senhor conhece os nossos planos. O Senhor conhece, Pai, os nossos alvos para 2021. E eu creio, Pai, que nós podemos avançar dependendo do Senhor. Eu sei que o Senhor também deseja nos abençoar com conquistas. E eu quero pedir, Deus, para que o Senhor possa dar condições a cada um aqui, Pai, para que eles possam ouvir a Tua voz, eles possam aprender com o Senhor, que eles possam exercitar a fé e eles possam conquistar um novo tempo, Pai, na Tua presença para esse ano de 2021. Eu quero pedir que o Senhor, Deus, traga realmente consolo àqueles que precisam de consolo, restauração àqueles que precisam de restauração, renovo sobre aqueles que precisam de renovo, transformação, Pai, sobre aqueles que precisam de mudança nas suas vidas. Que o Senhor possa trazer libertação, Pai,
sobre essas pessoas que estão nos assistindo. Que o Senhor possa trazer, Pai, restauração nessas casas. Que o Senhor possa fazer com que a sua vontade seja estabelecida sobre cada vida e sobre cada família, no nome do Senhor Jesus. Amém? Amém. Se você está aí agora com o seu dízimo, com a sua primícia, com a sua oferta, você pode fazer transferência bancária, ok? Lembrando que se você já se cadastrou no Pix, você pode também enviar pelo Pix da igreja. Qual é o Pix da igreja? É o nosso CNPJ. Está lá na página do Facebook, você já encontra e o Levi também deve estar colocando aí agora, ok? Então esse é o nosso Pix. Se você já está cadastrado no Pix, você entra lá na transferência pelo Pix e faz direto nesse CNPJ que já irá cair automaticamente, sem taxa, sem custo, na conta da igreja, tá bom? Se você está dizimando, primiciando e ofertando, eu quero pedir que o Senhor também abençoe, transborde os seus celeiros, que não haja falta de nada sobre a sua casa. Se você precisa de um milagre financeiro, de uma porta de emprego aberta, que o Senhor também possa estar te abençoando e que você conquiste isso para um novo ano, em nome de Jesus. Tá bom? Bom, amanhã nós seguimos com as lives, 9 horas da manhã, ok? Com os apóstolos, café da manhã com os apóstolos. 19 horas, amanhã o pastor Celinho faz a live lá de casa. Lembrando que às 20 horas nós temos aula aqui de batismo, então aquelas pessoas que estão fazendo o batismo, amanhã às 20 horas, eu espero vocês aqui na igreja para as nossas aulas, ok? Sexta-feira normal, temos live de manhã, à noite das mulheres, também no sábado café com os pastores às 10 da manhã e domingo às 10 e às 19 horas o nosso culto de celebração, ok? Que Deus te abençoe nessa noite, fique na graça e na paz do Senhor Jesus. Tchau, tchau.